esse momento em que nós tivemos contato com a sua presença, de maneira que nos constrange. Então nós queremos te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o seu nome é lindo. Muito obrigado, meu Pai, por tudo e todas as coisas, Senhor. Bom dia, pessoal. Que todos possam ter um ótimo dia. E vamos seguindo na palavra. Eu vou começar aqui em Êxodo, capítulo 11, versículos 6 e 7. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnado de um cão sequer, para que saibas que o Senhor faz uma distinção entre os egípcios e os israelitas. E esse versículo 7 fala justamente sobre a diferença, a distinção, a separação entre os egípcios e os israelitas. Em Romanos 9, capítulo 9, versículo 6, a partir do 6, a gente vê algo semelhante que Paulo fala. Começa assim: não imaginemos que a palavra de Deus, portanto, nem todos os que descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendentes, nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, e a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa e que são considerados filhos descendentes de Abraão. Aqui também está falando sobre uma separação de pessoas só que são pessoas do mesmo povo e não fazem parte do mesmo povo. Pessoas que nasceram no mesmo lugar e não são de lá. Pessoas que são filhos, mas não são filhos. Pessoas que, pelos seus frutos, não se demonstram ser desse povo. E a gente descobre essa distinção, a gente justamente percebe essa distinção vendo o conceito da árvore, que são os frutos que revelam a árvore. Só que não são só os frutos que tem uma boa árvore. Não são só os frutos que uma boa árvore tem. Não são só as boas obras que as pessoas fazem. Não são as atitudes que as pessoas têm. Mas sim o fundamento correto em que aquela árvore está. São as raízes em que a árvore tem, a profundidade dessas raízes. São justamente o local onde essa árvore se encontra. Isso é muito importante, porque a nossa raiz tem que estar justamente no lugar onde o Senhor quer que ela esteja.
E hoje eu digo que essas raízes têm que estar na palavra, porque é da palavra que a gente vai se alimentar e buscar os nutrientes para que a gente gere frutos. É nessa profundidade na palavra, nela inteira, que a gente vai ter justamente a capacidade de dar bons frutos. Porque uma árvore pode dar bons frutos e não ter raízes muito profundas. Mas até um vento forte pode derrubar ela e ela morrer por causa desse vento. Mas a árvore que temos que ser é a árvore em que tem as raízes mais profundas. As raízes no mais profundo. As raízes na palavra inteira, na Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. A gente não pode fazer... a gente não pode ter um livro favorito em que a gente só vai ler ele e só vai se edificar por ele. A árvore precisa estar num solo bom. Esse solo é a palavra. Porque um bom solo, ele traz o adubo e ele traz a fertilização correta. Que aqui em Minas, aqui em Três Pontas, a gente vê que a terra aqui é boa para plantar qualquer coisa. É uma terra completamente diferente do que a gente está acostumado. Em que é uma terra boa, é uma terra fértil. E a gente tem que estar com nossas raízes plantadas nessa terra fértil que é a palavra. É a terra no qual vai crescimento, vai nos gerar amadurecimento, vai nos gerar frutos. Então que tenha essas raízes implantadas na palavra mesmo, tipo, de ponta a ponta, que a gente tem raízes em toda a palavra, porque ela é viva e eficaz e serve para tudo para nós. Ela serve para qualquer situação que a gente estiver passando, ela nos instrui a saber exatamente como que a gente pode estar lidando com tudo que a gente passa, com tudo que a gente faz, com como a gente deve proceder. Então, a árvore, o fruto que revela a árvore, né? Então que a gente possa ser essa árvore justamente de bons frutos, mas com ótimas raízes, com raízes que não há nada que consiga derrubar essa árvore, que pessoas podem tentar muitas coisas podem acontecer com essa árvore, mas que essa árvore não vai ser abalada porque ela está bem alicerçada, ela está bem profunda. A gente, num geral, no contexto geral, eu não falo de mim, não falo da Tamires, não falo da Alessandra. A gente fala num contexto geral, a gente, pessoas, povo de Deus, foi entregue uma missão para você também que pode estar assistindo. Foi entregue a nós uma casa em que a gente não pode ficar à toa, em que a gente precisa ter foco e está aprofundando cada vez mais as nossas raízes na palavra, nessa casa, nessa missão. Porque a pessoa que está à toa em casa não é considerada israelita. A pessoa que não busca profundidade com o solo em que ela foi plantada, ela em Romanos diz que não é considerado filho da promessa, considerado filho de Abraão e nem filho de Deus. Então estejamos focados, porque é um tempo de renúncia, é um tempo de busca, é um tempo em que temos que cada vez mais nos aprofundar naquilo que o Senhor tem para nós, porque é um tempo que a gente precisa de tudo isso. Em Êxodo 16, vai continuar a parte da última praga, né? Em que as pessoas tiveram que se recolher, estar todos nas suas casas, com suas famílias, usar um cordeiro de sacrifício e colocar o sangue no mural das suas portas para que a morte não entre naquela casa.
E vamos ler o versículo 13 não, versículo 3. Sim. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo no dia 10 desse mês, em quinta, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Aqui diz que, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que a instrução é que eles pegassem esses cordeiros, fizessem um sacrifício com ele para usar o seu sangue no mural da porta, para que a praga não chegasse naquela casa, e que comesse desse cordeiro, e que não deixasse sobrar nada, e que comesse ele por inteiro, sem deixar que nada sobre, que nada estrague, que nada fique para trás. E é interessante porque existem pessoas que comem muito. Existem pessoas que conseguem comer meio quilo de carne, 700 gramas de carne, é 1 quilo, aqueles mais golosos, né? Mas o cordeiro pesa uns 20 quilos. Não tem pessoa que come isso tudo. Se você encontrar, não chama para o seu churrasco. Mas a Bíblia fala aqui que a gente deve comer o cordeiro, ele inteiro. E quando a gente fala de comida, quando a gente fala de carne, tem muitos tipos de carne, muitos tipos de partes do animal em que não agrada a gente. Tem gente que não gosta de fígado, tem gente que não gosta de, sei lá, de coração, de tripas, de coisas dentro, que tem pessoas que gostam, tem outras que não. Tem gente que prefere outro tipo de corte, tipo a sobrecoxa, o peito. Tem outras pessoas que não gostam tanto, que acham um pouco seco, não gostam. Mas aqui fala pra gente comer por inteiro, de ponta a ponta. Porque esse cordeiro é aquilo que vai nos edificar, é aquilo que vai nos transformar. Porque tem todas as instruções necessárias para que o povo de Deus não fosse pego por essa praga. A que mais toma ênfase nesses versículos é justamente o sangue. Mas depois diz que a gente tem que comer o cordeiro por inteiro sem deixar sobrar nada. E isso também foi mostrado. Então, se alimentar totalmente do cordeiro livrou o povo de Deus da morte. Porque nada adianta a gente seguir e ter a prática de uma parte da palavra se a outra a gente não faz. Então, como o cordeiro faz parte dessa proteção em que Deus providenciou para que a praga não chegasse neles. E é engraçado que nessa ocasião, nesse momento, comer o cordeiro por inteiro livrou eles da morte. Mas comer o cordeiro nos leva à morte. Nos leva a conhecer mais o cordeiro, a gostar mais do cordeiro. E a Bíblia fala que era para um homem trazer o cordeiro certinho, sem mancha, bonitinho, certinho, selecionado, para que uma família inteira comesse e não deixasse nada. E isso em todas as casas do povo de Deus. Então, não era para uma pessoa comer ele por inteiro, é para todos comerem ele inteiro. Não é para o pastor, por exemplo, comer o cordeiro inteiro enquanto as outras pessoas comem só o que gostam, só aquilo que fazem bem para elas, só aquilo que o paladar delas acha agradável. Aqui comer o cordeiro vai além da nossa fome,
vai além da nossa vontade, vai além do nosso apetite, vai além do nosso gosto. Porque assim como em um animal, tem partes aqui que são difíceis de digerir, são difíceis de engolir, e muita gente não gosta. Então é importante que a gente coma o cordeiro por inteiro. Porque dessa forma, a gente vai estar conhecendo o cordeiro. Aquele que tem que ser tudo para nós. E esse cordeiro, é claro, esse cordeiro é Jesus, esse cordeiro é a palavra, que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala que a verdade nos libertará, e a verdade é a verdade da palavra. Então esse cordeiro é Jesus, esse cordeiro é a palavra. Então a gente deve comer da palavra toda, a gente deve se alimentar da palavra toda, porque em 2 Timóteo fala que a palavra é capaz, serve para nos alimentar, serve para nos instruir, para nos edificar, para nos exortar, para puxar nossa orelha, para nos ensinar. Ela toda serve para isso. E tem essa palavra toda no meio disso. Então eu não vou vou basear a minha busca no Senhor no livro de Salmos, que é bonitinho, que é a superação motivacional, que nos ajuda. Eu vou me basear lá em Tiago, que é só paulada. Eu vou me basear lá em Atos, que é aonde a gente vai chegar. Eu vou me basear lá em Apocalipse, que é o que a gente vai, é aonde a gente vai chegar. Eu vou me basear em Gênesis, que é o início de tudo. Então tem que ser uma alimentação completa. Dessa alimentação, é engraçado, eu acabo sendo levado muitas vezes à alimentação, né? Nessa alimentação, a gente tem que se alimentar daquilo que vai nos suprir, vai nos trazer vigor, vai nos fazer bem e vai nos justamente trazer a energia, trazer os nutrientes, trazer as coisas boas pra gente. E quando a gente fala de nutriente, o significado de nutriente é substância química que nós ingerimos ao nos alimentar, que serve fundamentalmente para a edificação do nosso corpo, para a melhora do nosso organismo. Nutrientes são coisas boas que a gente come, coisas boas que estão no alimento. Não tem nutriente ruim. Nutriente é justamente a coisa boa que você ingere, que você absorve do alimento, da sua alimentação. E quando a gente fala da nossa alimentação espiritual, da nossa alimentação da palavra, a gente tem como nutriente o quê? O nutriente é justamente aquilo que nos edifica, mas aquilo da palavra vai ser só após a prática. Você pode sair de um culto abençoado, em que você vai ouvir palavras que vão ser fortes, vão ser legais, você vai sair, caramba, legal que palavra, que atmosfera, mas se você sair daqui e não praticar aquilo que você aprendeu na sua alimentação, você não se nutrir com aquilo que você se alimentou, você vai sair daqui e aquilo não vai ser nada. Vai virar cocô. Vai sair e não vai te trazer nada de bom. Você pode lembrar daquilo, tipo, caramba, aquele culto foi demais, tipo, caramba, aquela pessoa, aquele pregador, aquele pastor falou uns negócios que bateu com o que eu sinto, tudo mais, tal. Mas se você não sair desse culto que foi uma bênção para você, sair da sua alimentação diária, do seu devocional, daquilo que Deus fala contigo diariamente, da sua alimentação diária,
e constante, você não buscar a sua nutrição disso, não buscar a prática daquilo que você está aprendendo, vão ser só palavras. Vai ser só uma ministração em que você achou legal, mas que não foi suficiente para te tocar. Você não se deixou disponível o suficiente para que aquela palavra que foi bênção, que você gostou, te nutrisse. E nós precisamos ter esse posicionamento de enraizado na palavra, enraizado nas coisas que Deus nos fala e nos instrui a fazer, para que a gente justamente possa nos nutrir, porque é desse solo bom, desse solo fértil, que a gente pega os nutrientes, porque aqui está toda a instrução de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos irmãos. Isso é mais do que para nós. Isso, o comer do cordeiro inteiro é justamente você comer do que você não gosta, para você alimentar alguém que goste. É você comer daquilo que para você não é legal, mas que serve para outro. E você tem que estar cheio disso dentro de você. E para você estar cheio disso, você tem que se encher disso. E se encher disso é se entregar na alimentação, é comer o alimento da maneira correta, é se alimentar direito e trazer a nutrição para o seu corpo. Na alimentação espiritual, no nosso alimentar, no nosso dia a dia, na nossa devocional, nos nossos cultos, nossos estudos, no nosso aprendizado da palavra, a nutrição depende da gente. Porque a gente pode comer o que for o de melhor, porque a palavra toda é boa. A palavra toda nos edifica. A Bíblia inteira serve para nos ajudar, serve para nos instruir, serve para puxar nossa orelha quando precisar, serve para tudo. Só que se você não estiver disposto a se nutrir depois dessa alimentação, com esse alimento que está dentro de você, só vai ser palavra, só vai ser versículo decorado, só vai ser vãs repetições. Vão ser palavras, sim, que para alguém que está se nutrindo, vai ser o que ela vai usar para poder estar edificando vidas, para poder estar libertando pessoas, para poder estar salvando almas. Mas se você não busca a nutrição da mesma palavra que essa pessoa também se alimentou, tu não vai conseguir sair de casa sem acontecer alguma coisa. Então essa nutrição é importante. E é uma nutrição coletiva, porque não é só eu que estou aqui na frente ministrando para vocês, que tenho que me nutrir dessa palavra inteira. É você que está sentado, é você que está assistindo, é o corpo, é todo mundo. Porque a palavra o cordeiro foi entregue para a família inteira, se alimentar ele por inteiro. E isso é interessante porque muitas vezes Deus fala conosco, fala comigo, fala contigo, fala contigo. Vamos lá. O Senhor fala contigo, te entrega coisas, fala contigo sobre coisas, mas nem sempre aquilo que o Senhor fala com você, para você, você tem que compartilhar. Porque o Senhor não fala só com você. O Senhor fala comigo, fala com o irmão, fala com quem está assistindo, fala com quem está sentado. Ele fala com o povo. E quando ele fala com o povo, quando ele fala no coletivo, aquilo que ele falou só para mim, não interessa para o povo. Então a gente precisa entender justamente esse alimentar de Deus. E se alimentar do cordeiro, quando a gente se alimenta de Deus, quando a gente se alimenta do cordeiro, aquele que está sentado à destra do Pai, que tudo olha, que é maravilhoso, lindo e poderoso, como a gente louvou, ele vai apagar toda e qualquer individualidade nossa. Ele vai apagar todo o eu. Ele vai apagar toda a minha para um bem coletivo.
Então, o alimentar do Cordeiro, a busca da presença dele, como eu e a minha esposa estavam conversando a caminho daqui, a presença de Deus não serve para só te gerar arrepio. A presença de Deus tem que gerar transformação no seu interior. A presença de Deus tem que gerar a nossa semelhança com Ele. Então, o nosso alimentar dele, a busca pela presença dele tem que gerar transformação. Tem que gerar edificação. Tem que gerar frutos. Porque se você sente a presença de Deus e só sente um arrepio, é complicado. É como se você tivesse lido a Bíblia, tivesse numa ministração, numa conferência que Deus falou muito pela boca de quem estava ministrando, e você voltou e leu. Porque a presença de Deus não serve, aliás, para nos dar calafrio, arrepio, para nos fazer chorar. Isso é consequência da presença dele. Mas a presença de Deus tem que gerar em nós transformação. Tem que gerar em nós justamente o nosso parecer com Ele. Tem que gerar em nós a imagem e semelhança do Pai. Que é só através dele que a gente consegue chegar nele. Que é só através da presença que a gente consegue se identificar. Então que a gente possa estar nos nutrindo dessa maneira correta, que é da palavra inteira, completa. Que esse Cordeiro foi dado para todos, e todos devem se alimentar dele por completo. Esse Cordeiro precisa ser consumido completamente. Porque comer o Cordeiro vai além de tudo que a gente é. Comer o Cordeiro vai além da nossa fome, vai além da nossa capacidade de comer, vai além de tudo que a gente imagina. Comer o Cordeiro é mais do que só se alimentar. Comer o Cordeiro é buscar os nutrientes desse Cordeiro para a nossa vida. Comer o Cordeiro é justamente nos fazer cada vez mais corpo, nos fazer cada vez mais coletivo, cada vez mais povo, cada vez mais igreja, e menos eu, menos você, menos minha opinião, o meu achismo. Comer do Cordeiro faz com que a gente cresça. Porque quando a gente está com raízes profundas, a árvore ela absorve mais os nutrientes da terra. Porque se você só tem a raiz aqui em Gênesis e Êxodo, você só vai buscar o nutriente de Gênesis e Êxodo. Enquanto tem outros muitos livros na Bíblia no qual poderia estar te nutrindo e você não está buscando. Então que esse alimentar nos traz crescimento, nos traz maturidade, mas a gente se posicionar nessa alimentação para que a gente busque Ele por completo. Não só o Deus de paz, o Deus de amor, porque Ele não é só Deus de paz e Deus de amor. Que a gente busque também aquele Deus que vai fazer justiça por nós. Aquele Deus que, com a espada na mão, vai fazer justiça para nós. Aquele rei que já está pronto para anunciar uma guerra contra tudo aquilo que é injusto. Então que a gente sempre tenha a alimentação completa.
Porque se hoje a gente come só arroz, como eu já falei sobre isso, a gente não nos traz a energia que a gente precisa para lidar com qualquer coisa que quer fazer no dia. A gente vai ficar cansado, a pressão pode cair porque você não se alimentar fazendo alguma coisa que você precisa de energia e vigor, que uma proteína poderia te dar, e você não ingeriu isso. E então que a gente busque a plenitude do Cordeiro. Que a gente não busque só quando a gente precisa, que a gente não busque só quando a gente quer, que a gente não busque só quando pedem pra gente. Que a gente busque a todo momento, porque a todo momento esse sol se renova. Porque a todo momento a sua palavra é viva e eficaz. A todo momento a gente precisa nos nutrir para que a gente não bata a cara na primeira dificuldade. A todo momento a gente necessita praticar aquilo que a gente ouve de Deus, praticar aquilo que a gente lê na palavra. Então que a gente tenha isso bem firme dentro de nós. Que a gente se alimente para que a gente tenha fome para continuar se alimentando. A fome e a sede que a gente sente por Deus não é algo que a gente pede para Ele, é algo que a gente busca nele. E Deus nos alimenta com essa fome e com essa sede dele, quando a gente está se alimentando dele. Então, o se alimentar do Cordeiro é mais do que só comer, é mais do que só vir ao culto, é mais do que só ler umas passagens, é mais do que só ler um livrinho, é mais do que se basear, se terceirizar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está aprendendo de Deus, de Jesus, do Cordeiro, em pessoas, em YouTube, ministrações, em rede social. Então é muito mais do que simplesmente assistir uma ministração e ir para o culto. Se alimentar do Cordeiro é buscar Ele para se alimentar diretamente dele. Não é... Não me entendam mal. Livros devocionais, ministrações eu adoro, eu vejo muito, e eu assistia muito, inclusive. São bênção, nos edifica, nos ajuda a entender coisas, mas a gente não pode basear o que a gente tem de Deus dentro de nós, o que a gente aprende dele, o que a gente escuta dele, da boca de outro. Porque Deus fala com todos, fala com o seu povo, fala comigo, fala contigo, fala com todos. A gente só precisa estar se alimentando da maneira correta para que nossos tampões no ouvido saiam, para que a nossa cegueira suma. Então comer o Cordeiro é muito mais do que só ler, é muito mais do que só estar aqui no domingo, só estar nos momentos de culto. Comer o Cordeiro é se entregar nessa alimentação, é se entregar nesse comer. Que é algo que as pessoas falam muito em questão de livros, no geral, que quando você gosta muito, você devora esse livro, você come esse livro inteiro, rapidinho. Por que a gente não pode ser igual com a Bíblia? Eu não digo para a gente ler de ponta a ponta em um mês, coisa que você pode fazer, legal, porque você vai estar se edificando, vai estar lendo coisas que vão te ajudar em tudo na sua vida. Mas é passar e degustar toda e qualquer parte do Cordeiro. É buscar a revelação daquilo que você está comendo. É buscar aquilo que Deus quer falar com você através de um versículo, de uma palavra
que tem aí um versículo que te chama a atenção. É degustar essa alimentação, é comer devagar, apreciando, deleitando, se deleitando naquilo que a gente está se alimentando, está comendo. E é justamente nessa entrega que a gente se deleita. É justamente nessa devoção que a gente tem, nessa entrega, nessa alimentação, nesse enraizar nesse solo, que a gente se deleita, que a gente encontra aquilo que mais vai nos agradar, aquilo que a gente pode comer na nossa alimentação, talvez a gente não goste de algumas coisas, mas querendo ou não, aquilo vai fazer bem para o seu corpo. A Tamires, ela não gosta muito de fígado, mas fígado é algo que faz muito bem à saúde, traz nutrientes que tem outras carnes que não dão. Então que a gente possa comer ele todo, possa se alimentar dele todo, possa se instruir dele todo, possa se deleitar, possa apreciar cada mordida, cada gosto, cada sabor, cada tipo de carne, cada pedaço. Porque se a gente ler a Bíblia corrida, a gente vai chegar até o final, mas a gente vai ter esquecido de tudo que aconteceu para trás, porque a gente está lendo corrido. A gente está lendo de maneira só por ler. Mas quando a gente lê, buscando em Deus aquilo que Ele quer falar conosco, a gente fica preso naquilo, a gente sente o sabor, sente o gosto e toma por aquilo que até a gente não gostava. Então que a gente aprenda a se alimentar da maneira correta, para que a gente sejamos árvores de bons frutos, mas que também tenha raízes bem profundas no lugar correto, no nosso posicionamento correto, em que Deus nos instruiu um dia, que é na palavra dele. Então que a gente essa árvore de bons frutos, mas com raízes profundas, tão profundas que nem um carro batendo, um vento, um furacão, um terremoto, nada possa abalar essa estrutura dessa árvore, porque ela está bem alicerçada naquilo que mais é valioso, naquilo que mais é firme, que é a... Então a alimentação é como a da árvore. Um bom solo é um solo tratado, um solo cuidado, no qual existe o adubo, existe a fertilização correta, para que aquela planta, aquilo que a pessoa plantou, venha a crescer com mais vigor, venha a crescer de uma maneira mais rápida, de uma maneira melhor, de uma maneira mais firme, constante, e venha a dar os seus melhores frutos possíveis. E esse adubo e essa fertilização é justamente os nutrientes dessa alimentação. Esse adubo, essa fertilização é a prática daquilo que já está no solo. Esse adubo, essa fertilização é justamente quando o agricultor mexe na terra para deixá-la fofa. É o nosso movimentar, é a nossa ação dentro dessa terra. Então comer o cordeiro é muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. A gente vai comer o cordeiro por completo pela nossa vida inteira. Porque esse cordeiro sempre vai ter algo diferente para nos ensinar, nos mostrar, nos exortar. O tempo inteiro e ele inteiro.
cordeiro é tudo aquilo que nos edifica. Porque até mesmo o que aquela pessoa falou para você, que viu Deus, a profeta apontou para você e falou algo para você, tem que ter base no cordeiro. Então tudo que chegar na sua vida de Deus tem base na Bíblia. Nada que vem de Deus se desvia do que está escrito aqui. Então, se alimentar do Cordeiro vai nos mostrar até quando aquilo que está tentando nossa boca, tentando entrar no nosso corpo para nos fazer bem ou mal, vem do Cordeiro ou não. Quando a gente se alimenta do Cordeiro, a gente conhece o Cordeiro. Quando a gente se alimenta de carne, não churrasco, a gente começa a aprender como que aquela é. A gente começa a aprender se ela é macia, se ela é mais dura, se ela tem um gosto mais forte, se ela é mais fraca. Entendeu? Então, quando a gente começa a se alimentar do Cordeiro, a gente começa a conhecer o Cordeiro. E quando a gente conhece o Cordeiro, a gente sabe quando aquilo que tentam colocar na nossa boca para a gente digerir, quando é ou quando não é o Cordeiro. Então que a gente tenha isso firmado em nossos corações. E que estejamos com fome, porque o Cordeiro é grande, gente. O Cordeiro tem muito a nos mostrar, nos ensinar, nos edificar, nos exortar. Então que a gente comece a se alimentar da melhor maneira. Que a gente comece a se alimentar se entregando na alimentação, para que aí sim gere a fome para a gente continuar a buscar, continuar a querer conhecer cada vez mais desse Cordeiro. Porque a pessoa que fala que quer conhecer mais a Deus, quer conhecer mais a Jesus, e não se alimenta da sua palavra, não quer conhecer mais a Deus. Não quer tanto conhecer assim. Então é através da nossa alimentação, é através da gente comer esse Cordeiro por inteiro, comer esse Cordeiro inteiro, sem sobrar nada. Que a Bíblia fala aqui, nesse versículo do Cordeiro, que não poderia sobrar nada. Cada página desse Cordeiro que a gente tem em nossas mãos hoje, em nossos telefones, onde quer que você veja a sua Bíblia, cada página, cada versículo, cada capítulo, cada palavra, cada estudo serve para nos edificar, para nos exortar, para nós crescer como pessoas, como seres espirituais que somos. E a gente nunca vai crescer em Deus se não buscar nele o crescimento. Certo? Nosso crescimento não pode ser baseado em coisas, tem que ser baseado nele totalmente. O nosso crescimento não pode ser baseado em conhecimento e crescimento de terceiros. Eu não posso basear o meu crescimento no conhecimento da minha esposa. Eu não posso basear o meu conhecimento no conhecimento do pastor. Eu não posso basear o meu crescimento no crescimento alheio. Eu tenho que crescer porque eu tenho que basear o meu conhecimento em Deus, no Cordeiro e na Palavra. E só assim a gente vai amadurecer. Só assim a gente vai crescer como seres espirituais, como cristãos, como seguidores de Cristo. Então essa alimentação precisa ser constante, porque a gente não pode almoçar hoje e só comer daqui a 3 dias. A nossa alimentação tem que ser algo constante, tem que ser algo mais vezes ao dia, se possível. Nós precisamos disso, porque sem isso a gente nem saberia hoje
como sair da porta da nossa casa para fazer alguma coisa. No primeira pedrinha você ia tropeçar. E a palavra te ensina a levantar o pé, para não tropeçar nessa pedra. O cordeiro a pular os obstáculos. O cordeiro te traz sabedoria. E a sabedoria tem que ser usada, tem que ser praticada, senão só é conhecimento que vai embora quando você morrer, não tem mais. A sabedoria é um conhecimento praticado. Saber por saber não é sabedoria. Se você não pratica aquilo que você sabe, você só está sabendo, você vai bater com a cara no muro. Se você pratica aquilo que sabe, você está passando pelos obstáculos. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a pessoa sábia, o sábio, não é aquele que tem o conhecimento. O sábio é aquele que tem o conhecimento e usa esse conhecimento para passar pelos obstáculos. Porque o conhecimento por conhecimento é conhecimento. Se você não pratica esse conhecimento, não se torna sabedoria. Quando você pratica, você aprende. Quando você pratica, você firma isso na sua cabeça. Você não esquece mais. Então que a prática do cordeiro, da nossa alimentação, a nossa nutrição, seja constante na nossa vida, porque não vale a pena viver a vida de qualquer maneira. Aqueles que não praticam, aqueles que não se alimentam, não se nutrem da alimentação, aqueles que não se posicionam, não se enraizam no cordeiro, são justamente aqueles que não são chamados de israelitas. São justamente aqueles que a Bíblia fala, que Paulo fala na Bíblia, em Romanos, que são filhos, mas não são filhos. Que nasceram dele, mas não são dele. E é justamente as nossas raízes, a nossa nutrição no Cordeiro que nos transforma no Filho de Deus. A nossa prática da palavra, a prática daquilo que a Bíblia fala que somos filhos, a prática daquilo que a Bíblia fala que a gente tem que fazer para ser filho. Só assim a gente vai ser filho, só assim a gente vai ser do povo de Deus. Então que a gente tenha isso firme em nossos corações. Que a palavra dele é viva e eficaz. A cada dia, a cada momento que você lê um versículo, você vai ver alguma coisa diferente se você buscar em Deus isso. Eu e a Tamires, a gente tem o nosso devocional junto, como tem o nosso secreto com Deus, secreto. A gente geralmente lê os versículos e ela diz o que Deus falou com ela. Mas quando eu vou falar, é algo diferente. E não é porque um está errado e outro está certo. É porque a palavra é viva e eficaz. Amanhã, se ela ler o mesmo versículo, ela pode ter outro conhecimento a partir daquilo. Amanhã, se eu ler o versículo, talvez eu veja aquilo que ela viu hoje. Então a gente precisa de uma prática constante dessa alimentação. Uma alimentação constante. A gente precisa do Cordeiro na nossa vida o dia inteiro. A nossa vida é do Cordeiro. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente está entregando a nossa vida, a gente está entregando nossa autonomia, a gente está entregando o nosso controle na mão dele. Então, a partir desse momento, a gente tem que se alimentar que a pessoa que tem o controle vai se agradar. Porque é a pessoa que está com o controle da sua vida que vai decidir o rumo dela. Tem um versículo que fala que aonde está o seu coração como é que tá? Onde está o seu coração Onde está o seu tesouro, ele estará no seu coração. Onde está o seu tesouro, ele estará no seu coração, certo? Mas tem um versículo que fala que o coração, a gente tem que guardar o nosso coração, porque ele que traz o que
nos leva por rumo da nossa vida, né? Não nessas palavras exatas, porque eu não abri, mas a gente deve guardar o nosso coração. É ele que dirige e o nosso coração, o nosso controle tem que estar na mão de Deus. Que a gente dê a carga correta para esse controle, que a gente coloque a pilha nesse controle. Que Deus não vai dar play naquilo que Ele falou que faria na sua vida se você não estiver pronto para aquilo. Se alimentar do cordeiro é se encher dele. Se encher completamente. Porque uma pessoa não consegue comer um cordeiro inteiro, como eu falei. Uma pessoa vai se sentir totalmente cheia, transbordando desse cordeiro. A ponto de, quando a gente come demais, comida sai até pelo nariz. E é isso que é se alimentar do cordeiro. É estar cheio, estar transbordando, enchendo outras pessoas do cordeiro. Porque a gente comeu do cordeiro inteiro. Então a gente precisa se alimentar desse cordeiro. Porque a gente precisa estar cheio. Não é tipo, hoje o culto foi bênção, eu me enchi, estou cheio de Deus. É vir para o culto cheio. Para encher outros que não estão. É ser fervoroso de espírito. Porque só assim você vai estar pronto para tudo e qualquer coisa que Deus pedir para você fazer. Só estando cheio de Deus, cheio da palavra, cheio dele em nós, que a gente pode estar pronto para fazer aquilo que ele pediu para nos fazer da maneira que ele quer fazer, não da nossa maneira. Então é nos enchendo, é a partir do nosso crescimento, é a partir do nosso amadurecimento no Cordeiro que Deus nos traz a capacitação para fazer as coisas. Mas se você é aquela pessoa, aquele israelita, que foi confiado uma missão em sua mão, seja lá qual for, que foi confiado uma casa em sua mão, um povo, e você está à toa, você não é israelita. A palavra diz em Romanos, que eu li, foi lido aqui, que os filhos de Deus só são aqueles filhos que estão debaixo da promessa. São justamente aqueles que seguem aquilo que o Cordeiro ensina a eles. Aqueles que praticam aquilo que o Cordeiro fala a eles. Então que a gente possa realmente estar cada vez mais profundo no Cordeiro. Amém? Então, vamos fechar os olhos. Ter um momento de reflexão. É sempre bom a gente estar sempre se autoexaminando, porque a gente faz com que, quando a gente sai daqui, a gente já saia diferente. Então que a gente possa cada vez mais entender que a nossa alimentação vem do alto, vem de Deus, vem da palavra. E que a gente possa verdadeiramente estar disposto a se deleitar, a sentir todo o gosto, toda a textura, tudo aquilo que a palavra tem para nos oferecer dela por completo. Em nome de Jesus, gente. A gente precisa ingerir por completo. A gente precisa nos nutrir dela por completo. Amém. Pai, que a gente não sair daqui da mesma forma.
Que a gente venha sair daqui querendo te buscar mais, querendo se alimentar mais de você, querendo degustar cada pedaço daquilo que o Senhor nos der para comer. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar de comer mais uma vez. Que a gente possa se posicionar dessa forma. Da forma que a gente crie raízes no Cordeiro, que a gente crie raízes na palavra. Da forma que aquilo que a gente se alimentar do seu Cordeiro venha nos nutrir, venha nos bem, venha nos edificar, venha nos produzir a prática daquilo. Em nome de Jesus, Pai. Nós não podemos fazer de outra forma. Que é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer relacionamento, o Senhor quer amizade íntima. A gente precisa conhecer o Cordeiro através da alimentação, para que a gente tenha um relacionamento com o Cordeiro. Então nós te agradecemos, Pai, por você ter nos dado o Cordeiro, nos dado tudo o que a gente precisa para ser o que você quer que a gente seja. A gente só precisa se alimentar da plenitude, do total do seu Cordeiro. A gente não pode ficar só em uma parte. Que a gente venha entender isso de maneira que isso venha nos incomodar pro bem. Que isso venha nos fazer pensar como que a gente tem caminhado. Se é comendo totalmente Cordeiro, se é tendo a prática daquilo que a gente está comendo, se é nos nutrindo desse alimento. A todo momento precisamos do Senhor para tudo em nossas vidas. Então a todo momento a gente tem que estar se alimentando de Ti. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Que a gente possa estar se alimentando mais e mais dela. Que a gente possa estar se aprofundando nessa palavra, na Bíblia, no Cordeiro. Que nós não sejamos os mesmos. Que a Sua presença nos traga transformação. Que a Sua presença não venha só nos trazer arrepio. Que, se necessário, traga. Mas que ela gere aquilo que ela tem para gerar. Transformação. Que ela gere aquilo que ela tem para gerar. A nossa aparência parecida com a Sua. Sermos imagem e semelhança de Ti. Então que a gente tenha isso em nossas mentes, Pai. Que a gente não venha esquecer de que o Cordeiro está aqui. Que a gente não venha se esquecer de que Ele está pronto para fazer por nós. Mas nós precisamos estar devidamente alimentados e ter o vigor, o ânimo e a energia, ser capazes, estar prontos para aquilo que o Cordeiro está prestes a confiar em nossas mãos. E é só se enchendo de Ti que a gente vai estar pronto para fazer tudo que o Senhor quer. Muito obrigado, meu Pai, por tudo.